estreia hoje a série documental Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, em versão completa, às 6 da tarde, pelo Facebook do Centro de Memória do Circo. Essa série, em 4 episódios, será exibida a partir de segunda-feira. Então, tem os episódios e tem a série já completa e compacta. Vamos ouvir para quem está acompanhando no rádio e vamos ver para quem está acompanhando pela televisão um trecho desse documentário. Vamos lá. Ninha! Ninha! Era assim que minha mãe me chamava, e como eu gostava. Mas quando eu estava lá no alto fazendo força de cabelo e ela no picadeiro fazendo as palhaçadas do chamego, eu não gostava dela não. Eram 2 pessoas diferentes. É essa viagem no tempo, repleta de muita emoção, luta e reencontros, que você vai ver nos 4 episódios de Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, uma aventura pelos picadeiros da capital paulista nas décadas de 40 e 50. Um filme em que a menina Daisy busca as pazes com um palhaço que sempre existiu na vida e na trajetória da atriz Maria Elisa, sua mãe. Então você já está considerando fazer as pazes com o chamego, né? Ah, não sei. Vamos ver, né? Trecho dessa série documental e é um prazer enorme receber aqui a Mariana Gabriel, jornalista, cineasta e palhaça, diretora da série documental Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, e a Deise Gabriel, que é protagonista do filme e também atuou aí na pesquisa, produção, roteiro, que é a mãe da Mariana. Mariana e Deise, bom dia, prazer em recebê-las. Vem pra cá. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, ai que delícia já ver esse trechinho aí dessa série, né, que vocês fizeram e a gente já colocou aqui esclarecendo, né, tem a série documental já compacta, né, na versão completa e tem em episódios, não é isso? Eu queria agora que, depois você pode explicar direitinho, no final a gente dá o serviço todo, onde a gente vai poder ver, enfim, não só hoje, mas também na semana que vem, mas eu já quero entrar nessa história dessa série documental. Você, né, Mariana, seus pais, a Deise, o Salim, que eu vi aqui na narração, fazem mais de 10 anos, né, uma pesquisa aí sobre a presença do circo na família, ou a família no circo, né, uma história que vem aí do seu bisavô, né, Mariana, passa pela sua avó, que foi palhaço chamego. Você já esteve aqui no jornal junto com a sua mãe para lançar o documentário, né, sobre o primeiro palhaço negro do Brasil, que era justamente a sua avó. E por isso o título, né? Minha avó era palhaço. Já fica mais uma dica para as pessoas aí. E a história continua, vocês não param. Agora com Guarani, histórias, né, do Circo dos Pretos. Conta, Mariana, inicialmente, como é que foi esse processo de criação e inspiração? Ai, foi maravilhoso. Primeiro, eu quero dizer que a gente está muito honrado de estar aqui, estamos muito, muito felizes, né, de poder trazer, compartilhar essa história aqui com você, Marilu, que está com a gente aí nessa caminhada. Então, muito obrigada, né, dessa oportunidade. A gente está muito feliz. E o Guarani, né, mãe, ele surge muito de um movimento, é contínuo, né? A gente vem, como você disse, já há mais de 10 anos pesquisando a história da nossa família materna, né, da mãe, da minha família materna, mas da nossa, né? Da nossa. Da nossa. E a gente vem pesquisando e documentando essa história, né? Dos nossos antecedentes. E tem algumas coisas que vão apontando nesse caminho, né? E o filme da avó, ele estava muito em cima de uma busca minha, né? De um caminho meu, era um momento muito latente dessa minha caminhada e esse encontro com a história da minha avó. E o Guarani eu vejo muito como um percurso da minha mãe, né? Um caminho da minha mãe, que ao longo desse tempo de pesquisa, ela vem ressignificando essas memórias dela do circo, né?
que diferente da minha avó, que sempre me contou histórias do circo do bisavô, com muito orgulho e com muito encantamento, porque ela viveu uma época áurea do Circo Teatro Guarani, né? Do circo da nossa família. E minha mãe viveu uma época de decadência do circo, né? Então, ela falava muito pouco, né? E o próprio chamego, que é a minha avó, né, que é o palhaço que minha avó representava, né, que minha avó foi a primeira mulher palhaço do Brasil, né? E o próprio chamego, a minha mãe não gostava dele. A minha mãe dizia... Não, diga, Mariana. Não, minha mãe dizia que o chamego tirava a mãe dela, né? Então, o chamego era uma outra pessoa, né? Então, e aos poucos, nesse tempo de pesquisa, de documentação, né, como a gente vem fazendo, né, desenvolvendo esses trabalhos, a gente brincava, né, que ela vinha fazendo as pazes com o chamego, vinha ressignificando essas memórias, né? E esse é o caminho, né? Essa é a tônica, isso é o que rege, né, essa narrativa da nossa série, né? Essa questão que já vinha acontecendo e ela é selada, né, nesse trabalho. Deise, conta como é que é essa história, quer dizer, você não gostava que a tua mãe virasse palhaço, você sentia falta da mãe, como é que é essa história e como é que foi esse resgate, né, para você dentro dessa série documental? Para mim é o seguinte, a minha infância ficou marcada por duas situações, né? Que não somente esse lance do palhaço, que a gente teve muita dificuldade, foram momentos difíceis, tivemos, no caso, a minha família, de decidir vender o circo, né? Então, isso tudo foi uma coisa que logicamente, que eu acompanhei com tristeza, porque era um clima, né? Porém, o chamego não mudava nunca, estava sempre feliz, estava sempre tudo certo. Então, havia um contraste, né, em relação... assim, isso tudo eu estou formando agora, depois de todo esse tempo, né, que a gente tem enfrentado, vamos dizer, os caminhos do circo, e até no caso específico do trabalho sobre o meu avô, a gente tentou e realizou em parte os caminhos que o circo fez pelo Brasil, né? Porque o circo do meu avô era o Brasil inteiro que ele se deslocava, né? Por exemplo, o meu avô voltou para a cidade onde ele nasceu, em São João del Rei, Minas Gerais, como dono de circo já, né? E nasceu lá como filho de uma mulher, uma negra escravizada. Então, é uma história impactante e a gente tentou imaginar como é que foi esse caminho e essa realização dele como proprietário, né? Casando-se com uma indígena, né? Porque a mãe da minha mãe era descendente de indígenas e espanhóis, a indígena charrua, né? Enfim, e tudo isso... Só por curiosidade, fazendo parênteses, o nome Guarani vem daí? Isso. E a gente acha, inclusive, que temos que fazer uma pesquisa mais profunda sobre essa dona Brígida, né? A bisavó é o próximo, é o outro caminho que vem apontando aí, né? Então, nossa, e aí, diga lá, então, e aí, todo isso junto e misturado para minha cabeça, então eu fiquei nessa coisa da coisa maravilhosa e da coisa triste, que eu me lembrando, né? Sempre ficou marcado, infância, né? Então, foi muito interessante, porque ao longo de tudo isso, antes da minha filha da gente decidir fazer esse trabalho de agora, eu já estava pensando muito, vamos dizer, ligeiramente perturbada. Mexeu com você, hein? Estou vendo. Foi meio uma terapia isso aí. Foi meio uma terapia, minha filha. Então, aí foi, sim, uma coisa que me fez meditar. Mas o que é interessante, que eu acho que, só para encurtar um pouco o que eu estou dizendo, é que tudo isso
as conclusões, o que eu cheguei, assim, vamos dizer, a uma coisa mais clara, foi justamente durante esse filme, né? Esse processo Por todo. conta, provavelmente, dessa coisa da pandemia, né? Que é uma coisa muito forte e, enfim, uma coisa que todo mundo teve que ter uma coisa existencial, né? Um trabalho existencial para enfrentar e tal. E aí, foi assim que a coisa realmente chegou. E eu espero que vocês gostem. Agora, Porque... só uma coisa. Quando você estava vivendo ali, quando você era pequenininha no circo, então, para quem não viu a imagem, mas assim, essa força do cabelo, quer dizer, você era puxada, né, pelo cabo, como é que era essa história? E tanto essa realidade do circo, quanto a realidade difícil, né? Que você fala, então tinha o mágico, né, o lúdico, tudo, e tinha a dificuldade. A que ponto chegou essa dificuldade na tua vida ali, criança que te marcou assim? Que fazia você realmente não querer essa história e não queria sentir sua mãe. Aí foi interessante a coisa da força de cabelo, que é uma lembrança que saltou durante as nossas conversas, foi que eu achava tudo aquilo horrível, né? Eu sou completamente apaixonada e minha mãe é assim. Porque ali você tem o cabelo preso, forte, eu tinha o cabelo longo, né? E tal, e claro que eu tinha que fazer, e era eu, porque eu era a menorzinha, né? E claro, tem que ter a criança ser pequena, leve e tal. Mas, a partir do momento que eu subia, e aí aquilo tudo afrouxava, e eu me sentia bem, mais leve, e adorava a coisa de circular pela lona, porque vai para o alto, né? Então, aí eu olhava para baixo, aí a criança tem, né, essa capacidade de sair, né? Sair do momento e tal, eu achava gostoso, olhando as pessoas me olhando, a gente já me achava bonita, aí tinha que fazer alguns gestos de princesa e tal, aquela coisa. Só que quem estava embaixo me esperando, tomando conta, né? Era o chamego. Aí eu já descia butucu. Mas, olha, que incrível. Agora, conta pra gente também, Mariana, sobre o filme, né? Que vocês acabam misturando, né? Tem uma linha ficcional, mas tem cenas aí de São Paulo, inclusive, né? Da década de 40, de 50. Conta um pouco sobre isso e talvez a gente possa mostrar agora algumas fotos, né? E aí você vai explicando, enfim, junto com as fotos, algumas fotos que vocês separaram e o histórico também que está por trás, né, desse filme. Sim. Aqui a gente tem, como você disse, tem essa costura, né? Porque sou eu e o meu namoro com a ficção, né? Que minha formação é em cinema e filha de pai e mãe jornalistas, né? Então, e meu pai sempre me convencendo dessa ideia de que a realidade é muito mais surpreendente, né? Então eu fico nesse namoro com a ficção. Então a gente tem essa costura, né? O filme aqui a gente tem, né, a minha afilhada, né, Serena Odara, comigo, linda, né? Que tá brilhante, né? É brilhante e tá linda no filme. E eu de chamego, né? Eu, pela primeira vez, minha avó, que foi uma coisa também muito especial, né, que eu sou palhaça também, a palhaça birota, mas foi a primeira vez que eu me vesti de chamego, e ali a Serena comigo, né? A Serena seria a sua mãe. A Serena que está representando a minha mãe, né? Aqui a gente tem a minha avó Elisa, né, o palhaço chamego, com a minha mãe e o meu tio, né, minha mãe pequenininha e o meu tio pequenininho, né? E o filme ele se estrutura num diálogo meu com a minha mãe, né? Minha mãe contando as histórias, vocês vão ver mais adiante. Sou eu e minha mãe conversando, né? A gente fez uma reconstrução, né? Aqui minha avó Elisa, né? De palhaço chamego, junto com a minha tia Ifigênia.
a Tita. E o filme se estrutura nessa conversa minha com a minha mãe, essa imagem que vocês estão vendo agora, né? A gente reconstruiu, a gente fez um cenário, a Valentina Aires, que é minha irmã, fez esse cenário lindo, muito doce, né? Uma reconstituição do picadeiro do Circo Guarani, né? Ele se estrutura nessa conversa minha com a minha mãe, ela vai relembrando as histórias desse tempo dela de infância, justamente, que é o tempo que o circo, o recorte da gente é entre 48, que é justamente o nascimento da minha mãe, até 58, que é o período que o circo para de itinerar e fica fixo na cidade de São Paulo, né? E ele passa a circular pela periferia da cidade de São Paulo, que é uma outra periferia na época, né? Porque a cidade era uma outra cidade, né? E isso para mim também foi uma descoberta muito, muito bonita, né? De perceber como a cidade é viva, né? Como a cidade se transforma, né? Como a cidade era uma outra cidade, o que era periferia na época hoje é centro, né? Então, muito bonito. Então, o filme traz essa estrutura minha com a minha mãe, esse fio narrativo, né, esse fio dialoga com essas memórias de infância, né, da minha mãe, representadas ali pela Serena, né, e também a gente tem as conversas com as pessoas dos bairros por onde o circo passou, a gente localizou os terrenos onde o circo se fixava, né, as praças de circo na cidade de São Paulo, né, e tem imagens, né, por exemplo, do bairro da Penha, imagens históricas aí, né, registros dessa época justamente, né, desse período dos anos 50, imagens ali da igreja do Rosário da Penha, da Irmandade, onde fica a Irmandade dos Pretos, né? Então, por onde o circo passava, onde o circo se apresentava, e tinha uma história muito, muito preciosa, né? Minha família tinha uma relação com a Irmandade dos Pretos, então, muito bonito tudo isso, assim. Pois é, agora falando, enfim, logo depois da abolição da escravatura, não é isso? Você conseguiu, como é que conseguiu comprar um circo? Como é que foi essa história? Né, que é incrível, né? Porque, enfim, é o seu avô, o bisavô da Mariana, é uma história em que o dono do circo era preto, né? O palhaço gostoso, né? Era preto, a mocinha das peças era preta, o palhaço chamego era preto e mulher, né? Então, quer dizer, conta toda essa história também de uma luta dos negros no Brasil, não é isso? Sim. E aí tem até... Foi uma descoberta quase impactante para nós, porque diante de tudo isso que a gente conseguiu chegar como conclusão, tudo isso que você diz, além da graça, da alegria, tem a luta, que é a resistência. Desculpa. Toma um golinho de água. E aí o que houve? Começamos a refletir sobre isso e, de repente, a gente chega num momento que a gente vê, concretamente, que a minha mãe sempre usou na lapela uma flor que a gente tinha um certo... O que será? Por que será? Descobrimos por quê. Aquela é uma flor da campanha abolicionista Camélia. Da época, Camélia. Eu tenho um pé de camélia. Você tenho tem. 2 pés de camélia. E já ouviu a música do Chico e do Gil, né? Fica lá, mas enfim, conta aí. E aí o que houve? O que tinha também atrás de tudo isso, né? Essa resistência, essa luta, que inclusive uma coisa simbólica, né? Tanto que a minha mãe, você vê fotos dela, mesmo chamado clichê, sempre com a flor na lapela, né? E tem mais um detalhe que a gente também descobriu do meu avô, bisavô dela, que é o Negro João, que ele fazia um palhaço sem pintura, com a cara preta. Olha só, que incrível essa história. Incrível. Então, é isso que eu falo. Foram coisas muito fortes e muito bonitas, né? E muito coerentes, né? Com todo aquele contexto, como a gente vê hoje, porque vão e volta esses problemas que nunca se resolvem. E aí a gente vê que, independente de tudo, era apenas uma marca de um problema brasileiro
que está aí hoje em dia na superfície, né? E aí isso deixou a gente mais feliz ainda com essa coisa do último trabalho, né? Exato. Mariana, deve te orgulhar demais essa história, né? Tô vendo aí você Nossa. emociona, né? Nossa, demais, muito, muito, né? E tem essa questão do paralelo, né, que minha mãe falou, né? Porque a gente fica pensando muito, trazendo para hoje, né? Eu acho que com tudo que a gente está vivendo, né, que é um momento muito duro, um momento muito triste, um momento, né, de luta, né? Ainda assim a gente tem, tá ao vivo aí. Tem um pai aqui lembrando a gente que é o Caetano e o Gil, não é o Chico e o Gil que tem a música da Camélia. É o Caetano É o e o Caetano. Gil. Tudo bem, Salim. Cadê o Salim? Quer dar um oi assim pra Dá gente? um oi aqui, pai, vem dar um oi. Oi, aí só mulherada, né? Não ia caber na câmera aqui. Não ia caber. Ia caber. Eu mesma tenho que Dá uma mudar espremidinha aqui, ó. Mas aí vem um pai aqui, peraí, olha aqui, ó. Aê, Salim, parabéns. Oba! Parabéns, Salim. Bom dia. O Nossa, quilombo mas aproveita essa... Pra ouvir, Faizinho. O que a gente ouve, eu falo aqui, que estamos com fone. Ah, é verdade. Então vamos lá. Mas, continuando. Diga lá, Mariana. Depois... Sim. Essa questão do paralelo, né, com hoje, que eu estava dizendo, né, que a gente hoje, com tudo que a gente está vivendo, a gente vive um momento de luta, né, grande, segue, né, vivendo um momento de luta, né, por essa questão racial, mas eu acho que a gente tem falado mais sobre essas questões, né, a gente, por exemplo, né, a gente está aqui presente, né, a gente tem pessoas pretas nas telas, né, coisa que até 4 anos atrás, né, quando a gente estava com o filme da avó, tinham coisas que não eram nem verbalizadas ainda, né? A gente sentiu isso muito nesse caminho de exibição do trabalho da avó, né? Então surge um pouco para mim essa vontade de saber um pouco como era essa articulação desses artistas pretos da época do meu bisavô, né? Tão próximos da abolição, né? Então, durante esse processo, eu vinha pensando muito sobre isso, né? Porque a gente, às vezes, fica muito no presente e esquece todo esse passado e toda essa luta que vem antes da gente, né? Então, e pensando se existia essa articulação, e minha mãe, né, falou do meu bisavô, mas junto com a figura do meu bisavô, né, tem Benjamin de Oliveira, que a gente sabe, mas aí outros tantos nomes de artista, como Eduardo das Neves, que foi um dos primeiros a gravar disco no Brasil, né? Então, assim, tem uma tradição da palhaçaria que a gente não sabia, mas veio descobrir na pesquisa, né? Que os palhaços cantores são os primeiros, os palhaços cantores, na sua maioria pretos, são os primeiros a gravar disco no Brasil, né? Isso em 1907. Então você fica pensando o tamanho da importância, né, desses artistas, né? E o quanto a gente não sabe e o quanto a gente precisa saber para se fortalecer e para seguir nossa caminhada, né? Então muito orgulho. Muito orgulho muito, né, de toda essa história, muito orgulho dos nossos parentes, muito orgulho de poder estar aqui, né, falando da história da nossa família, né, que a gente se orgulha tanto, né? E mesmo esse detalhe que o Guarani, o Circo dos Pretos, a gente conseguiu confirmar justamente com essa visita aos lugares, particularmente na Penha, né, que tem, até hoje, eu acredito, um número bastante grande de pessoas negras e descendentes de negros, né? Tanto que a primeira igreja, que é da Irmandade dos Pretos, essa da Penha, onde passou o filme da minha mãe, Minha Avó Era Palhaço, e vai passar esse outro. Exatamente. Então, só para encerrar, eu sei que vocês, né, viajaram por diversas cidades, né, também do Brasil, mas agora a gente vai ter que falar como é que a pessoa vai conseguir ver, né, enfim, essa série documental maravilhosa, né? Conta pra gente, o Guarani, Histórias do Circo dos Pretos, como é que a gente vai poder ver? Eu sei que hoje, 6 da tarde, no Facebook do Centro de Memória do Circo, né, a versão completa. E depois, essa versão completa a gente vai poder ver em outras oportunidades, ou a série em 4 episódios? Agora conta aí, Mariana, só para dar o serviço final. Sim, a gente vai ter a estreia hoje, dia 16, às 6 da tarde, no Facebook e no YouTube do Centro de Memória do Circo. Tá? Então, e a gente vai ter, a partir de hoje, todas as segundas, quartas e sextas, a gente vai ter exibição do Guarani.
As sextas vão ser as exibições completas, né, do filme, da versão completa. E as segundas e quartas a gente vai ter exibição de episódio, seguido de bate-papo com a gente e convidados que foram pessoas entrevistadas e que fazem parte do trabalho, né, do documentário. Inclusive, na segunda-feira teremos Serena Odara, né, a minha afilhada, né, que faz a minha mãe, né, teremos a presença dela junto com a mãezinha dela, né, a Cristiane Gomes, que é jornalista. Então, segunda-feira a gente tem bate-papo já e exibição também do episódio 1, que é a Filha do Palhaço. Que horas? Isso, essa é sempre 11 às 4, que variam os horários, mas assim, a programação completa a gente consegue ver no Facebook do Centro de Memória do Circo ou no Instagram do Centro de Memória do Circo. Vai ter a programação completinha ali, porque os horários são às 11, e às 4 e às 6, mas eles variam nos dias, então mais fácil é olhar essa programação. Hoje, às 6. Hoje às 6, Facebook e YouTube do Centro de Memória do Circo. Meninas, foi um prazer enorme, não preciso nem dizer, né, da emoção aqui de entrevistar vocês, do orgulho que eu sinto aí dessa família toda maravilhosa, incluindo aí nosso amigo Nassi, o nosso amigo Salim, que está ali pertinho, né? E com certeza a querida Elisa, que deve estar muito feliz, né, de estar vendo toda essa obra, né? Eu acho. Quero agradecer vocês, né? A Mariana Gabriel, jornalista, cineasta, palhaça, diretora da série documental Guarani Histórias do Circo dos Pretos, e Deise Gabriel, protagonista do filme. Um grande abraço, gente. Parabéns, hein, por mais essa obra. Um beijo. Outro para vocês, para todos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Ótimo. Maravilha. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.